Eu não lembro onde que foi que eu vi, ou se foi do meu cu que eu tirei, enfim. Que isso, Felipe? Desculpa palavreado, gente, eu tenho um problema. Eu acabo. Esse valor ancestral, ele é muito forte dentro da Quimbanda, em todas, né? Que a gente já conversou aqui. Passou por aqui. E aí você me pega num ponto muito interessante, que eu fiz uma pergunta recentemente, mas como minha memória é uma merda, eu já esqueci o que a pessoa respondeu, eu lembrei pra quem foi. Maconha. Não, é remédio mesmo, no meu caso. A pessoa tem um problema com o pai, com mãe, com avô, avó. Isso não influencia no tratamento dela, no caso de ancestralidade? Influencia de várias formas, né? Eu acho que o que eu aprendo com as pessoas mais velhas dentro da Quimbanda, mas eu também já vi isso fora da Quimbanda em outras tradições de terreiro, é que existem heranças ancestrais que estão para além de uma dívida que você herda de um vô que morreu, né? Tem a herança do comportamento dos seus antepassados, das escolhas que esses antepassados fizeram. Isso reflete na vida que você leva de diferentes formas, de formas positivas, de formas negativas. Dentro da Quimbanda isso também é visto, é tratado caso a caso. Existem formas de você positivar questões negativas que vêm da sua ancestralidade. Acho que tudo isso tem que ser visto com bastante cuidado, porque a gente tem que entender que tem casos que são muito delicados e que às vezes envolvem uma negativação alguma herança negativa da ancestralidade, mas não só. E eu falo de casos como, por exemplo, uma pessoa que tem uma depressão profunda, uma pessoa que tem ideação suicida, uma pessoa que se vê dentro de vários relacionamentos extremamente abusivos e que tem uma dependência emocional gigantesca e que muitas vezes está encarando coisas como traição. São questões que, se a gente simplesmente lança para a pessoa, isso é uma questão de negatividade ancestral, isso pode mexer com a cabeça dela de um jeito que não é legal. E também é importante sempre orientar as pessoas de que a gente não cuida só da espiritualidade, né? A gente tem que cuidar da nossa vida de uma maneira holística, levando em consideração todos os fatores que atravessam essas situações. Mas respondendo diretamente à pergunta, sim, existem coisas, negatividades e positividades que a gente herda. E a gente pode trabalhar isso, mas especialmente em casos muito complexos, a gente tem que cuidar da pessoa como um todo, né? A espiritualidade, ela não pode ser uma tábua de salvação e também não pode ser a gente não pode apresentar a ancestralidade e a espiritualidade no geral para as pessoas como se fosse uma grande maldição que a pessoa vai carregar para sempre. Eu já vi muitas pessoas que me procuram. Falo isso porque eu já fui procurada por muitas pessoas que entram num desespero gigantesco, porque ela fala assim, porra, fuderam com a minha vida antes mesmo de eu nascer, e eu vou ter que carregar esse fardo pra vida toda? Que culpa eu tenho? Por que eu vou continuar viva? É muito perigoso, entendeu? mano. A gente pode chegar nesse lugar, isso é muito perigoso. Muito delicado. É muito perigoso mesmo, pô. Juliana, eu queria saber de você em relação a se você já fez algum trabalho ou já estudou alguma coisa com Daimon. Não, nunca mexi com Daimon, já estudo assim, por curiosa, né? Mas não. Dentro da Quimbanda, não sei se dentro da sua também existe isso, mas tem Quimbandas que existem o seguinte, existe que uma mão feminina ali vai fazer um trabalho melhor, uma mão masculina vai fazer um trabalho melhor. Você acredita nisso ou não? De uma maneira absoluta, não. Eu acho que tem pessoas que podem fazer alguns trabalhos melhor, tanto por conta do seu conhecimento, quanto por conta das suas aptidões com relação à característica que aquela pessoa tem. Tem gente que tem mão para algumas coisas muito bem. Tem gente que tem mão para um tipo de trabalho, tem gente que tem mão para outro tipo de trabalho. É claro que qualquer pessoa bem formada na Quimbanda vai ter o conhecimento necessário para fazer de tudo. Mas tem gente que tem um gosto por determinado tipo de trabalho e por outros não. Tem gente que tem realmente uma mão, uma afinidade com aquele tipo de trabalho e faz muito bem. Não acho que isso dependa de ser homem ou de ser mulher. Na minha visão, a única coisa que é diferente é que algumas pessoas têm um tipo de corpo e esse corpo
tem um determinado tipo de fluido, digamos assim. Se você for utilizar este fluido, e aí eu tô falando do esperma ou do líquido vaginal ou da menstruação. Magia sexual. Se você vai usar isso, e aí eu não falo nem de magia sexual, não necessariamente. Eu falo assim, se você vai usar esse tipo de fluido de qualquer maneira que seja na feitiçaria, só vai poder usar o seu próprio, né? Até onde eu aprendi, você vai fazer um feitiço, você vai usar o seu próprio fluido. Eu sou uma pessoa que eu só vou poder utilizar o esperma. Isso me torna mais fraca espiritualmente? Não. Né? Eu acho que aí é uma característica do corpo da pessoa. E aí, em determinados casos onde isso for necessário, vai ser utilizado. Não me impede de fazer nenhum tipo de trabalho. Só me impede de utilizar uma coisa que eu não tenho pra dar. Até aí, normal. Tem mais algumas perguntas aqui no chat? Cadê as polêmicas? Eu tô sentindo falta. O povo tá tranquilo, né? Puxa que eu entro. Tá tão tranquilo. Puxa que eu entro. A Anne Rodrigues falou: qual a relação da Quimbanda com uma pessoa que faz uso recreativo da cannabis? Ótima, eu faço uso recreativo da cannabis. Não só, é assim, vamos abrir o assunto cannabis, que eu gosto muito dele. E dela. O uso da maconha ou da cannabis, ele pode e frequentemente ao mesmo tempo recreativo e medicinal. Porque, gente, entendam uma coisa, a planta é a mesma. Uhum. A planta é sempre a mesma planta. O efeito da planta é sempre o mesmo efeito. O que muda? A via de administração, porque tem gente que fuma, tem gente que usa o óleo, tem gente que coloca na comida. Eu, por exemplo, eu não fumo frequentemente. Eu utilizo comendo coisas que contêm o óleo da cannabis. Interessante. A via de administração vai mudar o efeito, quanto tempo que você vai estar sob efeito daquilo, quais são os efeitos, o tipo de planta. Mas os benefícios da cannabis, todo mundo vai ter a partir do momento que usa. Seja a pessoa que está usando para se divertir, seja a pessoa que está usando com uma prescrição médica. E claro, a qualidade da planta que você está usando. Realmente, se você pega uma planta, um prensado, muitas vezes você não sabe que planta é aquela, às vezes pode ter mofo e tudo mais, isso pode diminuir a qualidade, mas mesmo assim, mesmo prensado, ele pode ter vários benefícios para a saúde da pessoa. Não acho que isso cause nenhum prejuízo espiritual. Minha opinião, eu sei que tem pessoas que pensam diferente. Eu faço utilização de cannabis para minha vida porque é muito importante para as minhas questões de saúde física e mental, e porque também é gostoso, e porque também existe uma relação histórica dos terreiros e da população negra escravizada que trouxe para o Brasil a maconha no seu uso espiritual. Então, assim, isso se perdeu por conta do proibicionismo. A partir do momento em que a maconha é proibida, que existe toda uma propaganda negativa com relação à maconha, isso se perde. Mas isso fazia parte das tradições dessas pessoas negras africanas escravizadas, da utilização da maconha para sua espiritualidade. E algumas coisas sobreviveram. Vou dar um exemplo. Uma amiga minha, que é de Aracaju, ela me relatou, ela é de candomblé, ela conhece muito candomblé por lá, e ela me relatou que é muito comum nos candomblés da região fazer o que eles chamam de chá do Iaô. O que é esse chá? É um chá preparado para a pessoa que está iniciada e recolhida tomar, e entre várias outras coisas, nesse chá vai cannabis. Por quê? Porque cannabis relaxa, porque cannabis ajuda a pessoa tanto a dormir melhor, a funcionar melhor, quanto também favorece o transe. Claro que assim, gente, não é uma coisa que a pessoa fica chapadona, não é sobre isso. É uma quantidade específica de cannabis colocada dentro desse chá que é conhecido como chá de Iaô. É uma coisa que acontece super, assim, de maneira super restrita, poucas pessoas sabem disso, afinal de contas, né? É uma planta criminalizada e tudo mais. Mas isso é um dos resquícios
de uso espiritual da cannabis que sobreviveu mesmo ao proibicionismo. Fora outras tradições que não são de terreiro, né? Os Rastafari e tudo mais. Mas eu acho importante a gente abrir a cabeça para essa coisa da maconha, porque, primeiro, é uma planta muito benéfica de várias formas para a saúde física, para a saúde emocional. É benéfica no sentido ambiental, porque a cannabis ela pode promover uma fibra que pode ser utilizada para várias coisas, como já foi, né? Se vocês não sabem, por exemplo, as velas, as velas mesmo das caravelas eram feitas de cânhamo, era feito de maconha. O cânhamo, essa fibra que a maconha produz, ela é utilizada desde, sei lá, acho que do Egito Antigo, assim. Em Portugal usava muito isso, assim. Então, a maconha, ela traz várias possibilidades que são muito positivas pra gente, né? Existe um legado espiritual que se perdeu, né? Dessas populações de pessoas negras africanas escravizadas que traziam pra cá a maconha, que já fazia parte da sua cultura e da sua espiritualidade no continente africano. Isso acabou se perdendo. Eu adoraria que esse resgate ancestral pudesse ser feito, né? É importante a gente levar em consideração que no Brasil, assim como em outros países, esse caminho histórico da proibição da maconha foi um caminho racista, né? Essa proibição, ela é utilizada para promover opressão racial, para prender pessoas negras, para assassinar pessoas negras, né? É proibido porque a maconha já era conhecida aqui no Brasil como fumo de Angola. Ou seja, o fumar maconha, ainda que sim, pessoas brancas da elite colonial também consumiam maconha, mas era uma coisa tratada como fumo de gente preta ou de gente indígena. E por isso foi criminalizado. E é utilizado até hoje para prender, para assassinar, para criminalizar pessoas negras, né? Então, assim, o caminho da proibição da maconha foi um caminho racista. O combate a esse proibicionismo é um caminho também antirracista. E aí eu acho, sinceramente, que nós que somos de terreiros que são tradições afro-indígenas, portanto, tradições negras e indígenas, a gente deveria se posicionar de maneira coerente com relação ao proibicionismo, num sentido antirracista, né? De entender que o problema da maconha é que ela é proibida e que essa proibição é usada para criminalizar, assassinar e encarcerar a população negra e periférica desse país. Acho que a gente tem que começar daí, para poder também rever o nosso preconceito e abrir a cabeça nesse sentido.